tenho falado com alguns executivos, e eu tenho uma executiva em casa também, eu vejo ela tratando desses problemas, ela acabou passando por isso, eu não sei se vocês vivenciaram, até algumas pessoas, alguns funcionários tendo problema de ergometria. Poxa, eu não tenho cadeira, eu não tenho mesa adequada para trabalhar, e será que eu posso pegar do escritório? Será que eu posso levar para casa? Vocês vivenciaram algo desse tipo? Não, vivenciamos sim. A gente deu a opção para as pessoas poderem usar, né, a cadeira que elas tinham aqui, né? Então, tem essa opção de a pessoa fazer isso, mas foi algo muito presente, né? Eu comentei um pouquinho no comentário anterior que a gente vive realidades completamente distintas, né? Então, você disputar o espaço e ter estrutura para poder fazer isso era uma coisa muito presente. E, obviamente, teve também o lado, vamos dizer assim, um pouco divertido disso, que foi a questão das quantidade de situações que ocorreram durante esse processo, né? Porque a gente via de tudo, a gente via a pessoa que está com o filho no colo e fazendo live, de repente arranca a câmera, entendeu? O filho arranca a câmera do lugar, entendeu? O outro cachorro subindo. Então, teve de tudo, cada situação das mais engraçadas. Isso foi bastante... Então, sim, tem um fato da dificuldade até física de posicionamento, que é uma preocupação que a gente tem que ter. Eu via várias situações das pessoas, às vezes, no sofá jogada, fazendo numa posição super ruim, às vezes por falta de estrutura ou até por opção, né? E isso a gente sabe que a longo prazo tem consequências, né? A gente tem que se preocupar com isso, porque no curto prazo, ok, não tem problema nenhum um dia ou outro, mas se você fizer isso de forma recorrente, você tem que ter uma estrutura física que acomode isso. Então, esse é um desafio que eu acho que a gente ainda não tem o tempo suficiente, a não ser das pessoas que já trabalham isso de forma recorrente, mas a gente teve que fazer muito rápido e achar um lugar. Eu acho que agora vai começar uma fase de você começar a estruturar como é que vai ser a vida, vamos dizer assim, frequente da empresa daqui para frente. Então, a gente mesmo já se estruturou para a gente ter um equilíbrio e vai ter eu diria até que metade da empresa vai ficar em home office, mas num sistema de rodízio. Tá. E o escritório também vai ter que se adaptar, né? Não é só em casa, né? Porque um outro desafio, aqui a gente fala dos desafios da casa, mas aqui mesmo a gente ficou de uma hora para outra, se todo mundo vier para cá, ou se tiver metade da empresa, imagina num cenário já voltando para uma normalidade, e se todo mundo tiver em live fazendo, como é que fica, né? A acústica desse negócio. Um vai começar a brigar com o outro, vai virar um mercado de peixe aqui, né? Uma grande gritaria. Então tem uma adaptação e uma transformação que também vai ter que ser feita no escritório, sem dúvida. Não tenho dúvida. E você acha que, indo um pouco para essa condição diferenciada de interação, né, entre as pessoas da empresa, entre os colaboradores, porque até antes da pandemia, todo mundo se reunia no escritório, como a gente brinca às vezes, era a pessoa jurídica, né? E agora não, agora com as reuniões via vídeo, você entra na intimidade, como você falou, né? Daquele teu funcionário, daquele teu executivo e assim por diante. Você acha que isso ajudou a humanizar um pouco mais as relações? Porque, poxa, você entra ali, né, eu estou vendo a realidade daquele gerente ou daquele coordenador, daquele diretor, o que for, né? Estou vendo a casa dele, estou vendo, né, como ele fica ali, de repente estou vendo o cachorro dele, estou vendo o filho, estou vendo a esposa que passou atrás ou algo desse tipo. Você acha que isso aí ajudou a humanizar um pouco mais as relações dentro do trabalho ou ainda está em fase de adaptação? Qual a tua visão a respeito disso? Eu diria assim que com 100% de convicção, sim, humanizou total. Eu vou dar 2 exemplos para isso, tá? O primeiro exemplo é que a gente tinha aqui um evento que a gente fazia mensal que se chamava Conquistas, onde a gente fazia, obviamente, falar dos resultados, dava os destaques para as pessoas que tiveram iniciativas diferenciadas, reconhecimentos e assim por diante. E a gente depois fazia como se fosse um happy hour dentro da empresa e tal, fazia um momento de confraternização. E aí, de uma hora para outra, era algo muito valorizado aqui dentro, e de uma hora para outra, e a gente sabe que isso também gera confiança, gera engajamento entre as pessoas se aproximam, tudo faz parte para você ter um melhor clima dentro da empresa. E de uma hora para outra isso acabou, então a gente pensou aqui, como é que a gente vai fazer, né, daqui para frente? E a gente criou aqui um evento, a gente separou esse evento em 2, um é que se chama Pit Stop, onde a gente fala justamente dos resultados, de tudo isso,
e, surpreendentemente, a avaliação foi a melhor que a gente teve do evento. A gente sempre faz avaliação pós-evento, porque, olha, desde coisas simples, Fernando, que me surpreenderam, do ponto de vista de que as pessoas, às vezes, que ficavam muito para trás no evento, falaram que não conseguiam captar exatamente as mensagens e até olhar de direito o que a gente estava. Então, eles comentaram na avaliação que a comunicação melhorou infinitamente, de você poder realmente ter compreensão do que os negócios da empresa, estratégia, assim por diante. E foi uma surpresa para a gente, porque a gente pensou que isso podia se perder um pouco, né, nesse momento. Então, isso foi uma coisa. E a segunda é que a gente separou esse evento e criou o tal do Sextou, né, que a gente chamou aqui. Toda sexta-feira a gente faz um evento virtual, onde a gente escolhe sempre um funcionário, quem está predisposto a fazer isso, né, e ele vai mostrar o seu talento, né. Então, foi super surpreendente a quantidade de coisas que a gente viu, assim, desde uma pessoa que era um mágico que sabia fazer mágica, e que ninguém sabia que ele ninguém sabia, estava do lado, às vezes não sabia, ou parte das pessoas, ou só os mais próximos sabia, desde a que toca violão e realmente canta muito bem, inclusive fazia shows, inclusive e tal, e dividiu isso com a gente. E os últimos dois, que eu achei muito legal, a gente criou o negócio como se fosse um chefe, né? Cada um ia fazer e eles estavam na sua casa, às vezes com a ajuda do companheiro ou companheira, junto lá ajudando, filmando, e eles fazendo, por exemplo, um prato, como é que é diferenciado, dando dicas de cozinha. O outro estava fazendo drinks, é impressionante a quantidade de drinks que ele conseguia fazer, tudo isso. Então isso gera uma proximidade, porque aí entra o filho na hora, conhece. Isso tem uma relação de confiança e um valor enorme, porque isso, no fundo, gera aquela palavrinha confiança que a gente tanto acha importante e quer ter dentro das empresas para que as áreas se falem, que elas trabalhem juntos. Esses eventos proporcionaram isso de uma forma muito intensa. Então, eu diria assim que isso, na minha opinião, a gente teve uma melhora significativa, aproximou, humanizou, e a gente realmente tem eu percebo que as relações ficam diferentes, né, depois que você tem um contato desse. Acho que foi bastante positivo isso, bastante positivo mesmo. O que você está falando, então, né, quer dizer, a hora que tudo isso passar, a Web Motors vai ser uma empresa diferente nas relações, principalmente, né? Não, sem dúvida. E tem coisas que eu tenho falado aqui que a gente não precisa voltar, Fernando, para querer buscar de novo o que a gente tinha anteriormente, né? Porque eu acho que tem um pouco do exercício que as pessoas ficam em busca, talvez, do dia que as coisas vão voltar, porque cada um chamou de um jeito, novo normal, ou não sei o quê. Mas, no fundo, você pode ter uma tendência a buscar os comportamentos antigos. Fala assim, olha, passou a pandemia, o qual eu acho que pode demorar um pouco, a gente vai ter que conviver com algumas coisas, mas a gente não tem que buscar esse novo normal, porque tem muita coisa de qualidade que foi aprendida, né? Tem muita coisa de transformação. Então, eu vou dar um exemplo desses eventos. A gente vai começar a fazer, por que não híbridos? A gente manter um presencial e outro fazer de forma virtual, na casa das pessoas, e continuar com esse show de talentos, vamos dizer assim, de uma outra forma. Eu não preciso voltar à minha rotina normal de fazer o evento do jeito que a gente fazia mensalmente, da mesma forma. Isso foi produtivo, foi positivo, as pessoas gostaram, teve satisfação. Vamos fazer híbrido. Isso é muito importante, eu acho. A gente não querer buscar e nem ficar na ansiedade de querer buscar de novo aquele comportamento anterior. Eu acho que não é só o mundo como um todo, óbvio, se transformou, as relações se transformaram, muitas discussões de globalização, de protecionismo, nacionalismo, mas o mais importante é que as pessoas se transformaram, né? E a gente não precisa ficar tentando buscar naquela ansiedade o comportamento anterior. Acho que isso é muito importante de lição de todo esse momento que a gente está vivendo.